Bom dia a todos e a todas. Uma grande satisfação participar, vir aqui a Minas, à Faculdade de Educação, esse consórcio de esforços, valores e atitudes em torno do lançamento nacional de uma coleção que muito me emocionou no que eu diria a nascença, quando entre os 19, 20 e 21 anos migrei do Brasil para um país que, sem ter uma base histórica, social, adensada de africanidade, exceto parte do Golfo de Veracruz, no México, criou o primeiro programa na América Latina de mestrado, de pós-graduação, com titulação em História da África. Esse país, a que todo brasileiro deve, do ponto de vista institucional, o longínquo e hoje anexado México. O Colégio do México tem um programa extraordinário que já era naquela época tangido em parte pelos esforços da Unesco e de algumas outras instituições. E eu saindo do Brasil pela primeira vez, menino, ainda em fase ditatorial, fui lá ver e assistir aquelas aulas que jamais imaginava, concomitante ao lançamento do primeiro volume em 1981, portanto há 30 anos, do primeiro volume da História Geral da África, com aquele senhor de voz pausada, de fala baixa, que nos explicou aos meninos latino-americanos que estudávamos no Colégio do México, no primeiro programa de História da África, da América Latina, que ele tinha ido estudar com outro grande historiador europeu, francês, importante, e queria que ele estudasse os merovingios em sua tese de doutorado e os carolíngios quando foi fazer sua tese doutoral na França. Dizia: professor, eu quero estudar alguma coisa de onde venho. Eu quero estudar Orof, os Mandinga, quero saber dos Yorubas, quero saber da formação de Tombuctu, quero saber sobre Mali, Songhai, quero saber quem foi Sundiata, quero, portanto, África. Não vim à Europa fazer doutorado para falar de merovingios nem carolíngios. Esse era Kizerbo, um homem de uma beleza humana extraordinária que muito nos marcou. Então li e reli isso. Não tinha ainda em espanhol, tinha saído em francês e inglês. Só em 83 saiu em espanhol. Em 82/83 saiu pela Ática, São Paulo, o História da África, volume 1 de Kizerbo. Foram 22 anos do primeiro ao último volume. A favor da História da África está o fato de que a História Geral da América Latina da Unesco, ela só foi concluída em francês, inglês, chinês, russo e espanhol em 2008, enquanto que a História Geral da África se concluiu em seu conjunto em 2004, 2005, publicação do último volume, o 8º, em francês. Então, as duas histórias gerais de 8 volumes, do mesmo padrão, da mesma estrutura, se seguiram. Eu escrevo no último livro da História Geral da América Latina, no volume 8º, porque nunca escrevi na da África, porque era menino e estudava os livros que nasciam. Houve um brasileiro no nascimento de tudo isso, um único brasileiro, que é idoso, que não se faz propaganda dele,
ele não está na mídia, mas eu não posso avançar os 20 minutos sem prestar uma homenagem a ele, um professor da Universidade de São Paulo, que ao lado do caso da Bahia, 59, do nascimento do CEAL, e do que virou a Cândido Mendes nos anos 70, que era o Instituto de Estudos Afroasiáticos, criado por Portela, no início da década de 60, na USP, nos anos 70 para 80, que é o professor que criou lá o Centro de Estudos Africanos, que participou das primeiras reuniões com o Kizerbo, na França, e na Unesco, para a produção dessa obra. Eu acho que deveríamos pronunciar o nome dele, que é vivo, ainda está ativo, que é o professor Mourão. Achava que deveria, porque as coisas passam rápido, e nós somos muito passageiros, e depois, às vezes, não damos os nomes àqueles que, em algum momento, participaram da grande jornada. O professor que foi e é amigo do nosso Kabengele, e, em parte, também, parte do movimento que trouxe Kabengele da África para o Brasil, São Paulo, para o próprio Instituto. Aqui há um capítulo, que eu acho o capítulo mais belo dos 8 volumes da História Geral da África. Sendo eu um historiador, um estudioso da política internacional da África contemporânea, onde estão os meus livros, as coisas que faço. E da História Geral da América Latina, no seu último volume, tem um capítulo que é dedicado às relações da América Latina com a África. Foi esse que eu escrevi na História Geral da América Latina, que também precisa vir, porque os dois conjuntos se conformam, inclusive a dimensão da africanidade latino-americana, escondida por grande parte da historiografia, não só nacional, mas também da Colômbia, também do Peru, também do Equador e até do México, que também teve sua africanidade, a sua terceira fonte oculta de formação dos seus povos. Então a África não é do Brasil, a África é do mundo. E é a relevância dessa obra. Concluo minhas palavras com a leitura daquilo que aos meus 20 anos de idade eu li e relia, anotava e anotava, porque eu tinha tido uma educação muito clássica, muito formal, tinha sido educado pela minha mãe muito cedo, no sertão nordestino, pela minha avó, havia educado 4.500 crianças nos sertões, com uma carta de Vargas, que ela era professora, diretora daquelas escolas inventadas para educar o chamado, aspas, povo inculto dos sertões, e neto e bisneto de um poeta do século XIX, que no Ceará espalhava panfletos. Portanto, já tinha índex na casa do sertão, dos livros que podiam ser lidos ou não, a altura onde essa graçava a um menino de 12 anos, como se fez em Raquel de Queiroz e essa escritura do sertão universal. Mas era escrito, muito embora eu viesse de uma sociedade de muita oralidade, dos repentes dos sertões do Nordeste, da forma de contar, das palavras que saem de forma mágica dos menestréis ibéricos, que parecia ser ibérico, mas era também africano na Ibéria. Mas a educação tinha sido muito em torno das letras escritas, da fala escrita e transformada em papel. E esse capítulo do primeiro volume, que eu acho que se um professor ou uma professora se propuser a ministrar as disciplinas de História da África, História da Cultura Afro-Brasileira, a dimensão da africanidade brasileira na formação do que somos, do que podemos ser e queremos ser, nas palavras do reitor que depois, sociedade complexa, ampla, onde todos possamos circular sem os preconceitos. É o capítulo 8, escrito por um homem que muito impressionou, porque ele
chamou a atenção para uma sobrevivência da memória oral na construção da historicidade dos povos, da construção da história como disciplina, da história como formação, da história como explicação e da história como desejo, que é escrito por Ampateba, capítulo 8, em um volume onde escreve realmente as grandes primeiras gerações da historiografia da turma de Kizerbo. Todos tinham passado pela Sorbonne, pelas grandes escolas francesas, porque não tinha nenhum pobre aqui, tudo era nascido dos filhos das elites já locais, ou que haviam sido, entre aspas, assimilados pela escola francesa nas suas adjacências, como o próprio Kizerbo. Ampateba era em francês la tradition vivante. Observe muito isso. A tradição viva, escrito por Ampateba. Ele é talvez aparentemente o menos erudito daqueles do primeiro volume, que trata exatamente dos temas metodológicos, depois tem toda a história, a historiografia, cruzamento das fontes. Aqui está a primeira grande defesa, de dentro da África para fora da África, no que tange a oralidade, que é moda hoje, mas a oralidade como uma fonte irrecusável, metodologicamente adequada para a captura dessa profundidade histórica africana que não aparecia nos escritos das anotações de Sheikh Anta Diop, de Catherine Vidrovich, dos movimentos que tinham sido realizados nos boletina polonesa, na antropologia inglesa de Burton, que não tinha sido capturado pelos cronistas do século XVII, XVIII, e que, em alguma medida, até Edward Blind, no século XX, Samuel Johnson, os grandes proto-nacionalistas, digamos, de historiografia africana endógena de dentro para fora, não tinham capturado. Então esse capítulo, para mim, teve um impacto que jamais deixou de permear a minha própria preocupação com a construção da história ou do recurso ao tempo, cujas datações não estão em colunas, em livros e papéis, em papiros, e que se mantiveram por essa capacidade extraordinária de transmissão da memória de geração para geração. E realmente concluo, professora, com o recurso que faz Ampateba a uma passagem de Tiramo Bokar, falecido em 1940, que passou toda a vida em Bandiagara, no Mali, grande mestre da ordem muçulmana de Tiwani, igualmente tradicionalista, aqueles que guardavam os segredos da forja original do ferro, de geração para geração, como conhecimento oral, recontado e decorado em escolas, algumas corânicas, outras não, o critério sobre aquilo que os historiadores, aspas, ocidentais, têm como a fonte essencial da produção histórica, que são os escritos e as marcações e os dados objetivos empíricos capturados por uma fonte material. Ampateba recorre às palavras de 1940 que ele tinha anotado deste tradicionalista africano. E com isso concluo, lendo apenas essa frase, ou essas 4, 5 frases que abrem o capítulo 8, que já viu que eu sou fã. A escrita é uma coisa e o saber outra. A escrita é a fotografia do saber, mas não o saber em si. O saber é uma luz que existe no homem, a herança de tudo aquilo que nossos ancestrais vieram a conhecer e que se encontra latente em tudo o que nos transmitiram, assim como o baobá já existe em potencial em sua semente.
Muito obrigado.